Olá, amigos da TV Mundo Maior. Hoje nós temos um boletim um pouco diferente daquele que vocês estão acostumados a assistir, a acompanhar. No lugar da Ellen, estou eu aqui e no meu lugar está o nosso querido amigo Paulo Henrique Figueiredo. Olá, Paulo, tudo bom? Olá, André. Muito bom estar aqui com você e com o seu público. Para quem assistir depois, esse vídeo está sendo gravado no dia 9 de agosto e amanhã, dia 10 de agosto, às 17 horas, no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, de Santana, estará se dando o lançamento do livro Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo. Paulo, a primeira coisa que me chamou a atenção é o título principal. Por que autonomia? É uma muito boa pergunta. Em verdade, eu coloquei a resposta do livro no próprio título. Porque a história jamais contada do Espiritismo é a história do Espiritismo como autonomia. Então, é claro que o leitor vai descobrir isso lendo o livro, né? Mas a autonomia era o que Kardec queria nos contar e que ficou esquecido. E substituído pelo inverso, que é a heteronomia. Autonomia no sentido de sermos os senhores das nossas vidas, é isso? Exatamente, né? Na época de Kardec, estudava-se, inclusive nos colégios, que existem dois tipos de moral. Existe a moral autônoma e a moral heterônoma. A moral heterônoma é aquela que as religiões pregam já há milênios e também o materialismo vem dar reforço, que é o seguinte: imaginar que a moral é eu me submeto a uma lei que é externa e se eu obedecer eu sou recompensado e se eu desobedecer eu sou castigado. Então eu vou agir e não importa o que eu pensa, importa como eu vou agir. Então vão observar a forma que eu vou agir e isso vai ser merecedor de recompensa ou de castigo. Uma das consequências disso é que às vezes quando você começa a lidar com isso você fala, puxa, melhor até não fazer nada para não cair no risco de errar. Existe uma outra moral que na nossa sociedade atual ninguém estuda muito, ninguém sabe, né? Mas que era muito presente na época de Kardec, porque os espiritualistas, independente de religião, e eles viam o materialismo como uma ameaça para a nova sociedade. Ainda não havia a hegemonia do materialismo que tem hoje. Na verdade, era uma tentativa que estava sendo lida como uma tentativa que não ia dar certo. Ficar todo mundo pensando em si mesmo é um egoísmo que não vai trazer frutos, vão ter uma sociedade destruída. E aí eles pensaram numa terceira alternativa. Ao invés da gente ter uma moral que eu fico obedecendo o que os outros dizem, é melhor que eu aprenda, que eu tenha o desenvolvimento da minha razão e use isso para escolher de uma forma correta. Aí a pergunta era, mas como é que você vai ter certeza do certo ou do errado? Aí a teoria dizia assim, na sua consciência tem a orientação do certo ou do errado. Então você vai desenvolver um senso, você faz e você vai perceber se aquilo é o bom ou não, né? Agora, como eu não sei nada, eu tenho que tentar para poder descobrir qual é o certo. Essa é a diferença entre uma moral e outra. Ô Paulo, existe um grupo de estudiosos da doutrina dos espíritos que apontam que há um igrejismo, esse é o termo, né, muito grande dentro do espiritismo, né? Ou seja, uma aproximação dos conceitos espíritas daquelas crenças de outras religiões de matriz judaico-cristã, né? Essa coisa de nós termos transformado o purgatório em umbral, o diabo no obsessor, isso de alguma forma é tratado no livro? É o coração do livro. Então o livro ele vai trazer a seguinte informação: esse desvio do espiritismo para ideias retrógradas não ocorreu por acaso. Um pequeno grupo, orientado pelo que Kardec ouviu dos espíritos serem os inimigos invisíveis, eles tinham a seguinte intenção: o espiritismo é muito novo, ele propõe algo novo, algo que vai destruir o mundo velho, a gente não pode abrir mão dos nossos privilégios, então antes que as pessoas entendam o que ele está dizendo, vamos abafar. Porque aí vai prevalecer o que sempre se pensou, que é um mundo em que Deus está nos castigando e que Ele é que vai fazer o futuro. Então, Kardec já sabia disso. E como ele sabia que a fala dele, a proposta dele poderia ser deturpada, ele separou pessoalmente, no seu gabinete, ele falou o seguinte: desde que eu comecei, até mesmo da época que eu trabalhava na educação, eu vou guardar todos os documentos, as principais cartas, as cartas que fazem denúncias,
tudo isso não vai virar público agora, porque senão vira um escândalo. Mas eu vou guardar para que no futuro possa se contar a história corretamente. Entendi. Então, o livro vai narrar o caminho que esses documentos, separados pelo próprio Kardec, consciente do que estava fazendo, porque ele deixa entre as cartas uma dizendo assim, vou deixar esses documentos para que no futuro a história seja contada não por boatos e lendas, mas por fatos. De tal forma que a gente realce os verdadeiros pioneiros e denuncie os Judas. Muito e bem. aí, esses documentos, né, por meio do Canuto Abreu, agora chegaram no momento certo de serem revelados. E essa é a proposta do livro. Ô Paulo, quando você está trazendo isso tudo, é importante deixar bem claro para quem nos está acompanhando que não se trata de uma ficção, nem uma psicografia, é um trabalho de pesquisa, não é isso? Exatamente. Conta para a gente mais ou menos como é que esse material chegou até nós, até você, para poder ter acesso e transformar isso em uma obra, e de que forma isso pode revolucionar a nossa visão de mundo. Veja, tem dois personagens do livro que quem está nos acompanhando talvez vai conhecer lendo o livro. Não conhece bem ainda, talvez tenha ouvido falar. Um deles chama-se Canuto Abreu. E o segundo personagem é um armário. Neste livro tem um personagem que é um armário. Então, o Canuto Abreu é um pesquisador espírita, participou do movimento espírita logo no início. Em 1915, 14, estava iniciando ainda o movimento espírita como a gente conhece, ele já estava lá. Médico, advogado... Médico, um cara extraordinário, com recursos, e de família, inclusive, e ele olhou para o movimento espírita e falou, peraí, isso aqui não é muito bem o que eu estou vendo nos livros. Kardec não fala isso. E aí ele começou a se corresponder com os pioneiros, Leon Denis, Gabriel Delane, Flammarion, lá na França. Início do século XX. Início do século. As pessoas são um pouco contidas, né, do que falam por carta, né? Porque nunca Sim. sabem onde é que vai Sim. chegar. Sim. Então ele falou, eu preciso ir lá. E ele foi para a França. E foi na casa deles. Passou 2 anos. E ele teve contato com esse armário, com os documentos sigilosos de Kardec. Documentos originais e desconhecidos aqui do grande público. Completamente desconhecidos, onde Kardec preparou a história do Espiritismo para ser conhecida e recuperada. Só que ele anotou tudo isso, anotou as conversas, viu a biblioteca do Leon Denis, ouviu as histórias, eles contaram para ele que estava ocorrendo um desvio, e quando volta para o Brasil, ele faz uma crônica extensa, com milhares de páginas, mas ele pensou assim, como é que eu vou tornar público isso se eu não tenho como provar? Eu não trouxe os documentos, vai ser minha palavra Sim. posta à prova. E ele falou, eu vou ter que voltar. E aí o livro conta essa saga, porque quando ele foi voltar, antes dele voltar, as décadas passaram e teve a Segunda Guerra Mundial, ele perdeu o contato com todo mundo, então ele fez uma aventura. Ele voltou para a França sem saber o que ia encontrar, com notícias terríveis, que quase todos os pioneiros já tinham morrido, que teve uma invasão nazista e que levaram parte dos documentos, descobriu que uma outra parte tinha sido queimada, e nós vamos conhecer finalmente como foi o instante dele pegar esse material e trazer para o Brasil. Ô, Paulo, e no meio dessa história há um personagem conhecido pelo grande público, né? Que é o médium mineiro Francisco Cândido Xavier. De que forma que ele entra nessa história toda? Né? Ele vai entrar de uma forma muito emocionante. Eu tenho certeza que você vai se emocionar quando você lê o Canuto Abreu, pegando o Chico ali, começando, menino, não tinha ainda nada. E aí diz para ele assim, olha, eu como irmão mais velho vou te dar alguns conselhos. Você vai ter que se apegar nessa sua humildade. O Canuto dizendo para o Chico que ainda aconselhando jovem, o Chico. bem jovem. E aí ele fala, eu já conheço o escolho dos médiuns, você vai passar por eles, você vai ser assediado e conta tudo. E aí ele virou um confidente do Chico. E aí ele começou a contar os bastidores da história do Espiritismo para o Chico. Quando ele volta com as cartas em 50, para quem que ele vai mostrar 1950, isso? ele volta. Ele faz a segunda viagem, nós vamos conhecer como é que ele conseguiu trazer, e aí ele vai ter como confidente o Chico. E aí ele vai apresentar esse material todo para o Chico. O Chico vai, em 50 ele já está conhecendo o movimento espírita. E aí os dois vão chegar à conclusão, teve um desvio no Espiritismo. Nós vamos ter, e o Chico fala para o Canuto, conta tudo. É um dever seu esclarecer o movimento espírita e levar ao conhecimento deles o que aconteceu. Aí o Canuto fica receoso, fala, não é melhor falar com os espíritos? E eles estavam ali com o melhor telefone, né, para falar com eles, né? E aí, então, o Emmanuel aparece na história
e vai dizer para ele, em nome dos espíritos da codificação, eu digo para vocês que não é hora de divulgar. Porque agora, se vocês colocam isso, vai virar escândalo, vai virar confusão, e não é essa a meta. A meta é esclarecer em definitivo o movimento espírita. Então você vai traduzir, você vai dedicar sua vida a isso, e vocês não vão contar nada. Então, tanto o Chico quanto o Canuto não podiam contar nada. Por isso que a gente conversa com pessoas do movimento espírita e fala, nossa, mas o Canuto tem essas cartas, nunca ninguém pôde ver, nunca... Agora a gente sabe por quê. Porque tinha um momento certo para que isso viesse a público. E eu fico muito feliz de poder trazer essa notícia por meio do livro, que o livro não é a minha voz, é a voz deles todos, a voz de Kardec, de Leon Denis, do Canuto, do Chico, finalmente podendo contar para a gente o que foi o movimento espírita. Então o livro reconta a história do espiritismo na França e no Brasil, e disse a todos nós, tem uma mensagem original, essa mensagem precisa ser contada aos quatro ventos. Essa é a verdade sobre o espiritismo, é a autonomia moral e intelectual. Parafraseando aqui o nosso querido codificador, né, que no encerramento do livro A Gênese nos traz os tempos são chegados, né? Então os tempos são chegados e você é nosso convidado neste dia 10 de agosto, às 15 horas, o Paulo já estará autografando o livro Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, e às 17 horas uma palestra revelando parte desse conteúdo. Então não deixe de comparecer a esse grande evento, compartilhar essa boa nova com seu grupo de amigos, né? Curta esse vídeo, compartilhe para que nós levemos a maior quantidade de pessoas possível esta grande obra, não tenho dúvida nenhuma, que há de nos ensinar ainda mais daquilo que o nosso querido Allan Kardec nos trouxe. Queria encerrar com uma frasezinha, recuperar Kardec é dar voz a Jesus. Obrigado, Paulo. A autonomia, a história jamais contada do Espiritismo. Beijo no coração.